Érica está assistindo e participando. Isso aí. Oi, Catarina, boa noite. Deixa eu chegar pertinho aí agora. Boa noite, gente. Boa noite, Catarina, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais uma live, mais informações, projeto SED para todo mundo turbinar o cérebro. Perfeito. Catarina, querida Catarina, que está indo cada vez melhor, está rejuvenescendo. Que maravilha. Catarina está com a gente desde o iniciozinho das lives, né? Sim, sim. É, muito bom. Orivaldo, querido. Olha, balestra. Balestra, candidata a vereador. Sim. Balestra, homem bom, honesto. É um grande nome aí. É uma grande honra pra gente ter você aqui participando da nossa live, viu, Balestra? Muito bom. Vamos chegar, meu povo, vamos aí lembrar a galera lá no chat, marcar os nossos amigos, compartilhar o link da live também no perfil de vocês, para mais pessoas poderem assistir a live ao vivo, que o gostoso é estar aqui, todo mundo junto, participando da live, fazendo perguntas, comentários, deixando aquele boa noite gostoso no chat. É isso aí. Mas para quem assiste depois também tá valendo, né, meu Sim, amor? sim. A gente nota que a grande maioria assiste depois. Ah, deixa eu aproveitar aqui que é início, vamos mandar um abraço enorme pro Dr. Saulo e pra Silene. O Dr. Saulo disse que assiste todas as nossas lives depois, mas ele só consegue assistir depois, né? Nunca ao vivo, porque ao vivo pra ele é impossível. Mas que bom, né? Saber que Saulo eles é um assistem. Dermatologista brilhante, um dos melhores do Brasil, meu colega de turma, um cara genial. E a Silene, uma Nossa, uma querida, uma querida. Legal, né? Casal uma fantástico. família muito bonita, as filhas, né? O pessoal fantástico. Lá de Santo Antônio da Platina. Isso. A Jana Nunes também Oi, tá por Jana, aqui, boa acabou de noite. chegar para assistir a live com a gente. O pessoal tá entrando. Tá ó. chegando. O pessoal tá chegando. Ah, A Dani Daniela. Barzon. Agora tá tudo certo, só tá faltando a branca, né? É verdade, faltando a branca. A Dani chegou. A Dani chegou, tá faltando a branca. Que legal. Isso aí. Boa noite, Jana. Muito boa noite. Muito bem, meu amor. E Legal. vamos falar do que hoje? Hoje vai ser sobre os benefícios que a leitura traz para o cérebro. Sim. Muito legal, muito bom. É um tema importante, né, para as pessoas entenderem por que devem adquirir o hábito da leitura. Mas é qualquer leitura, meu amor? Você vai falar sobre isso mais tarde, né? Não é qualquer leitura. Qualquer leitura? Qualquer textozinho que aparece por aí? É Daqui assim, a pouco né? o Dr. Milton explicará como é, que tipo de leitura, né, nós devemos fazer e criar o hábito de ler para turbinar a nossa saúde cerebral. É isso aí. Bom, já são 7 horas, esperar mais 30 segundinhos, né? E aí a gente começa. Isso. O pessoal vai entrando. A gente está discutindo capítulo a capítulo, a gente já está... Chegamos no capítulo 15 já, hein? Um total de 23 capítulos. Faltam mais 8 capítulos só. Só lembrando, né, que a gente está discutindo os capítulos do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, para quem ainda não adquiriu o livro. Corre lá, dá para comprar pelas principais plataformas de vendas de livro, né, da internet. E também no nosso consultório a gente vende o livro também. Então é importante, porque as lives ela faz, né, ela traz assim o resumo do assunto. Mas a leitura, como hoje a gente vai estar falando, né, de leitura e a importância da leitura para o cérebro, a leitura ela traz muito mais detalhes, né? E sem contar que ao ler o livro você já vai estar contribuindo aí, né, para um critério importante para a saúde cerebral. Perfeito. Cleusa Russo entrando Oi, agora. Cleusa, Boa noite, Cleusa. Vamos Legal, lá, né, gente, meu amor? acho Vamos que começar. já vamos começar.
O pessoal vai chegando. O que importa é sempre a qualidade para a gente, né? Não a quantidade, mesmo porque, como a gente fala de coisas sérias e coisas que exigem sempre a capacidade de raciocínio de vocês para entenderem e para colocarem em prática, então exige sempre um cérebro mais diferenciado. Então, quando a gente discute, né, faz uma campanha como o Projeto Sede, a gente sabe que infelizmente não atinge tantas pessoas porque é algo diferenciado. Mas as pessoas que são atingidas são as pessoas de mais qualidade cerebral mesmo. Né? Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre os benefícios da leitura para o cérebro. Então, mais um capítulo do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, editora Viseu, publicado agora no início de 2024. E hoje a gente vai ver o capítulo 15, os benefícios da leitura para o cérebro. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque esse hábito da leitura, infelizmente, no nosso meio, no nosso país, é um hábito pouco praticado. As pessoas leem muito pouco. Quando a gente compara em termos de número de leitores, Brasil e Europa, por exemplo, há uma diferença muito grande. E isso diz muito a respeito de uma sociedade. Porque as pessoas que leem, normalmente, elas têm cérebros diferentes. Elas têm diferentes formas de avaliar as situações, de resolver os problemas. Então a leitura realmente ela faz com que uma sociedade se defina. Né? O fato da gente não ser leitor é um problemaço, né? O nosso povo não lê e talvez essa seja uma das causas da gente ver um país como o nosso, um país totalmente destrambelhado, um país totalmente desajustado, um país que não vai bem, infelizmente não vai bem. É sempre o país do futuro, mas esse futuro nunca chega e, infelizmente, isso tem muito a ver com a falta de educação de um povo. E eu não estou falando só em relação a tempo de estudo, a ter curso superior, não. Eu estou falando que as pessoas, sendo alfabetizadas, elas podem adquirir, sim, o hábito da leitura. Né? Bom, nesse capítulo a gente discute a respeito da importância que a leitura tem para o desenvolvimento cerebral. Uma importância muito grande, porque existem muitos estudos mostrando que a leitura, de forma mais aprofundada, ela fortalece as conexões neuronais. Então, tem uma grande estudiosa, uma neurobióloga que estuda muito a respeito de leitura e desenvolvimento cerebral, que é a doutora Marianne Wolff, e ela já fez muitas pesquisas e já temos muitos resultados mostrando que o cérebro do leitor regular, tem muitas diferenças em relação a funcionamento. Inclusive estudos mais modernos mostrando que a leitura é um fator protetor contra declínio cognitivo. É um fator protetor contra distúrbio de memória, contra doença de Alzheimer. Então, não é mais uma impressão, na verdade são muitas as evidências científicas mostrando essa ação neuroprotetora da leitura. A leitura de livros, ela não é apenas uma proteção contra as doenças, mas também contra a superficialidade cognitiva. Superficialidade que pode nos deixar à mercê de pessoas espertalhonas e mal intencionadas que
difundem ideias baseadas em futilidades e não são discussões, e não nas discussões aprofundadas. Ou seja, quem está sempre à mercê das mensagens curtas e rápidas das redes sociais, do Insta, do Face, do TikTok, do WhatsApp, essas mensagens curtas, geralmente de leituras breves ou vídeos curtos, mostrando realidades parciais, faz com que as pessoas tenham superficialidade na hora de raciocinar. Isso é muito triste, porque a pessoa perde o senso crítico. O bom leitor, raramente ele vai ser atraído por fake news, por exemplo. O bom leitor, ele tem um senso crítico desenvolvido o suficiente para entender o que é uma informação com bases verídicas e o que é inventado. Certamente o leitor tem uma capacidade muito maior de observar essa diferença, porque o cérebro do leitor tem conexões neuronais estimuladas em áreas mais profundas, recruta mais áreas cerebrais, então fica melhor para você entender tudo aquilo que você observa. O leitor, ele tem uma melhora da criatividade, ele melhora a inteligência, ele melhora a tenacidade no dia a dia. Isso é muito importante. Essa melhora da criatividade é algo muito, muito evidente nos leitores. Os estudos científicos, eles mostram, por exemplo, que crianças que leem desde muito cedo, elas têm uma chance sempre muito maior de serem bem-sucedidas na vida, em relação àquelas crianças que não desenvolvem o hábito da leitura. A gente não está nem falando aqui a respeito de conhecimentos técnicos, né? Porque às vezes a gente vê alguém que fez um curso superior difícil, às vezes o indivíduo é até bom naquela área, mas quando você vai conhecendo melhor, você vê que aquele indivíduo só é bom tecnicamente, é um indivíduo que não tem conhecimentos fora da sua área de atuação e fica com uma visão sempre muito restrita. Então, a leitura, a partir disso que eu estou falando, a gente chega à conclusão de que ela deve ser eclética. Nós não devemos ler só um tipo de livro. A gente não deve ler só livros técnicos, por exemplo, da nossa área de atuação. Nós precisamos ler coisas diferentes. A leitura, ela é uma grande produtora de empatia. Esse detalhe é muito importante. O leitor, quando você lê um romance, por exemplo, de repente você está ali lendo e se colocando naquele personagem, no lugar daquele personagem. Sei lá, um velhinho aposentado que ficou viúvo. Bom, você não é um aposentado que ficou viúvo, mas você, através daquela leitura, consegue enxergar o mundo de acordo com aquele estereótipo, não é? Então, o que significa isso? É que quem faz a leitura profunda acaba tendo uma empatia maior, conseguindo se colocar no lugar do outro. Isso produz o quê? Tolerância. Uma sociedade intolerante é uma sociedade onde está faltando cultura, onde está faltando educação. Então, a leitura é um fator importante para o aumento da tolerância com aqueles que pensam diferente da gente. Isso é muito importante, né? Isso também não é uma impressão, isso é científico. O leitor acaba sendo mais tolerante. Bom, então vamos lá. Então a leitura, ela permite uma rica conexão de neurônios, facilitando a análise das circunstâncias da vida, sempre com mais profundidade. Então um livro, ele tem várias funções. Ele é entretenimento, ele é meio para nos informar, e é a forma mais completa de nos oferecer conhecimento. Senão
Então, se nós queremos ter conhecimento sobre alguma coisa, o livro é o caminho, e não os resumos que a gente acha no Google, por exemplo, ou então os vídeos que a gente vê, ou mesmo as resenhas que a gente ouve de um livro. Né? Resenha é uma coisa muito pessoal, né? O indivíduo que está fazendo a resenha, ele tende a colocar muito da opinião própria. Então, resenha pode até ser interessante, mas apenas como complemento de uma leitura que você fez. Sempre é hora de começar a ler. Eu estou vendo aqui meu amigo Corró dizendo que ele não lê nada. Mas é hora de começar, Corró. Dá para começar, né? Isso é uma questão de hábito, né? Então, leitura é hábito, e esse hábito ele pode começar muito, muito cedo ou tarde, né? Sabendo que esse hábito vai trazer saúde para o seu cérebro, certamente é hora de começar. Alguém falou aí que lê bastante. Quem foi, meu amor? Sim, foi a Cíntia Paula, A que querida disse que ama Cíntia. ler. A Cíntia é uma intelectual. A Cíntia é muito querida, é uma professora estudiosa. Então, é por aí, né? A leitura, qualquer hora é hora de começar. Então, não existe um único livro que traga todas as verdades. Isso é um detalhe importante, tá, gente? E se acreditarmos nisso, nós teremos uma visão muito limitada. Então, não há nenhum livro único que traga todas as verdades. A gente precisa ser eclético, até para conhecer a visão das outras pessoas, né? Poder se colocar no lugar das outras pessoas. Bom, então a leitura, por esse fato de você desenvolver a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar de um personagem quando você está lendo ali um romance, uma ficção, ela é, na verdade, um verdadeiro exercício de democracia, liberdade e empatia. Olha só que coisa interessante isso. Eu acho que a primeira parte é isso. Meu amor, dá uns boa noites aí. Bom, deixa eu só pontuar o comentário aqui da Dani Barzon, porque ela disse que terminou de ler esse capítulo do livro de madrugada e ainda colocou, e eu postei, hein? Muito bom, nossa garota propaganda aqui, né? A Dani Barzon, sempre uma querida. A Celeste Lourenço está por aqui dando boa noite Celeste, pra gente. Né? A Janaína Fiore também, dando seu boa noite. Elizabeth Lopes. É isso aí, pessoal, tá? Por aqui, atenta aos seus comentários e às suas instruções. Perfeito. Bom, a tecnologia, né, a internet, ela é muito bem-vinda, trouxe facilidades e muitos benefícios, a gente reconhece isso, claro, né? Quando a gente discute essa evolução tecnológica, tem os prós e os contras. Hoje a gente ouve falar muito da inteligência artificial, eu tenho estudado muito isso. No congresso que nós fomos agora em Paris, havia muita discussão sobre essa parte da tecnologia e da inteligência artificial, exercendo papéis dos seres humanos, né? E a gente vê como as coisas vão ficando melhores, mais eficazes, mas como o ser humano vai ficando mais obsoleto, né? Então a tecnologia ela traz benefícios e traz também os malefícios, né? A gente pode pensar nos malefícios maiores justamente nessas mensagens, nesses resumos. Então, por exemplo, a busca por uma informação importante para a sua vida, ela não pode se basear só no Google, né? O Google, eventualmente, pode ajudar qualquer um de nós, mas nunca vai ser uma informação realmente completa. As informações que nós temos do Google, elas são escritas por pessoas que, às vezes, nem têm um conhecimento tão profundo sobre aquele assunto que estão escrevendo. Então, é muito importante a gente buscar a sabedoria sempre na fonte, né, num livro de verdade.
né? A leitura dos clássicos, importante. Fazer como a Érica, que, né, consome livros e mais livros do que o Follett. Enfim, isso é muito importante, porque isso traz uma sensação de alegria. Então aí eu quero chegar no outro aspecto aí dos estudos da doutora Marianne Wolf sobre a importância da leitura na redução do estresse. Olha só, os estudos mostram o seguinte, que quando você está concentrado numa leitura, o seu organismo desenvolve uma sensação de calma, com redução da produção daquelas substâncias relacionadas ao estresse, como adrenalina, como cortisol. Então, o que acontece? A leitura, ela reduz o estresse, ela faz com que você recrute áreas muito específicas do cérebro para a leitura, e o restante do cérebro tem uma sensação de, ou melhor, tem uma redução do metabolismo, chega a ter uma redução de 30% do metabolismo cerebral, ou seja, é um relaxamento, é um momento em que o cérebro está descansando e você está recrutando especificamente áreas para leitura. Então hoje, com a ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósito, mesmo o eletroencefalograma, a gente consegue ver em tempo real o que a leitura faz no cérebro das pessoas. Então, isso é um detalhe muito importante, né? É um combate ao estresse. A leitura é um tipo de combate ao estresse. Vocês vejam quantas funções interessantes tem, então, a leitura. E quando a gente fala das mensagens, né, das redes sociais, essas mensagens, elas são muito ruins. Primeiro porque é assim, para o nosso cérebro realmente se concentrar, para ele realmente começar a recrutar áreas específicas e você desenvolver uma concentração adequada, para entender o texto e para ter os benefícios cerebrais, você precisa de um tempo imerso na leitura. Esse tempo é em média de pelo menos 20 minutos. Né? Ou seja, você tem que estar lendo ali continuamente e concentrado. Isso é o que faz você desenvolver conexões neuronais mais fortes, é o que faz você recrutar áreas totalmente diferentes do cérebro em tempo real. Então, isso faz um bem danado. Agora, vocês imaginam, ao invés de você fazer a leitura, você ficar lendo aquela mensaginha de Face, de WhatsApp, é uma mensagem rápida, ou no Insta, que você vai passando de uma imagem para outra, de um texto para outro, de um vídeo para outro. O que acontece é que você não consegue nem desenvolver concentração. Antes de você... Desculpem, uma ligação. Não? Agora voltou. Ligação e aí... Então, aí você vai passando de tema a tema, de vídeo a vídeo, de texto a texto, e você não chega a se concentrar plenamente em nada, em nenhum daqueles textos. Ou seja, o que acontece é que você não recruta essas áreas mais profundas de conexão neuronal. Você fica na superficialidade. Então, essa é uma grande preocupação para os jovens, né, para as gerações futuras, a respeito dessa capacidade crítica. Essa capacidade crítica social, política, econômica, ela fica baseada só nas superficialidades. O indivíduo não desenvolve um alicerce adequado para que ele possa ter uma ideia real sobre um determinado assunto. Ele se baseia naquele textinho que ele viu lá no Insta, lá no TikTok, lá no Face, ou naquele videozinho. E aí as pessoas vão ficando, infelizmente, menos inteligentes. Né? Então, eu vi também da doutora Marianne Wolf, ela colocando essa nova definição. Né? Assim como existem pessoas bilíngues, ela acha que hoje é hora da gente começar a ter as pessoas biletradas. São aquelas pessoas que olham, sim, o Insta, o Face, o TikTok, mas essas pessoas também leem. Então
Então ela consegue ter o recrutamento de neurônios superficiais, mas os profundos também. Isso é muito interessante. A gente precisa dessa leitura sedimentada, dessa leitura de livros, para que nosso cérebro tenha um formato e uma função adequada. Se a gente ficar à mercê das informações superficiais, a gente vai perdendo o senso crítico, a gente vai sendo mais facilmente manipulado politicamente, socialmente e economicamente. A leitura ela é extremamente importante. Então, a gente vê, por exemplo, vamos lá, Suécia, o índice, a prevalência de leitores na Suécia, 96%. Prevalência de leitores no Brasil, 4,5% a 5%. Aí você vai ver a renda per capita do Brasil e da Suécia, a diferença. Pega lá Paraguai e Singapura. Singapura, 90% ou mais de leitores no país. Mais de 90% da população lê regularmente. Paraguai, talvez ali próximo a 8, 10%. Os paraguaios leem mais que nós ainda, hein? Então, aí você vê a diferença socioeconômica, Paraguai e Singapura. Singapura só tem pessoas bem-sucedidas financeiramente. Né? Então, o quanto isso diz sobre uma sociedade. Aqueles que leem mais, a sociedade que lê mais, a sociedade que lê menos. Isso é algo que tem que ser mudado. Né? Esse hábito tem que ser já instigado lá nas idades mais precoces, nas escolas. E é um hábito que mesmo quem já tem uma idade mais elevada precisa desenvolver. Né? E, obviamente que aqui nós estamos falando da prevenção contra a doença de Alzheimer. A leitura tem um papel muito importante nesse aspecto de prevenção contra a doença de Alzheimer. Bom, aí no capítulo eu cito alguns trabalhos, algumas pesquisas. Por exemplo, tem um trabalho da doutora Kate Otley, que foi publicada na revista Trends in Cognitive Science, que ela explorou só livros de ficção, né, só uma modalidade. E ela observou que os leitores de ficção que liam regularmente, eles tinham um melhor entendimento sobre os sentimentos dos outros. Né? Então aí entra a empatia. Além de possibilitar nossa própria mudança de opinião sobre diferentes assuntos. É lógico que cada um de nós tem lá uma opinião própria, óbvio, a gente sabe justificar essa opinião, mas é muito importante a gente ser tolerante para ouvir a opinião do outro. E muitas vezes a gente pode até não mudar de opinião, mas a gente começa a entender mais a opinião do outro, a gente fica melhor, não é isso? O grande Raul Seixas dizia, né? O que ele dizia, meu amor? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. As pessoas que têm opinião formada sobre tudo e são rígidas, são as pessoas chatas, são as pessoas que não se adaptam às mudanças. E olha que o que nós mais temos hoje na vida são mudanças, em todos os aspectos. Então, ou a gente se adapta ou a gente se extingue. Né? Então, o indivíduo, o leitor regular, ele tem uma chance muito maior de adaptabilidade. Né? Então, esse estudo é bem interessante, da doutora Otley. Também tem um estudo mostrando como a leitura melhora muito a nossa criatividade. O Dr. Maja Djik mostrou que as pessoas que leem mais têm mais criatividade e tem mais, elas são mais encorajadas a aceitar pensamentos ambíguos e entendem com mais clareza diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. Então, essa mudança cerebral permite observar novos caminhos e possibilidades diante dos desafios propostos pela vida.
Então é a tolerância, é ser moldável de acordo com o conhecimento do ponto de vista do outro. Então vocês vejam, a leitura ela pode mudar realmente, radicalmente a vida de uma pessoa. E eu coloco que a leitura deve ser estimulada desde a infância, deve ser mantida por toda a vida. Os idosos que leem mais tendem a preservar suas funções mentais por muito mais tempo. Aí eu cito um outro estudo do Robert Wilson, na revista Neurology, mostrou que a leitura regular dos idosos está relacionada à menor chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, é por aí, a leitura. Então, a Josete Pedroso, se ela não estiver assistindo agora, ela vai assistir depois. Ela é fantástica. Ela tem uma idade avançada, né? Não pode falar quanto, né, Josete? Porque quem olha para você acha que tem bem menos. Mas é impressionante o quão ágil é o cérebro da Josete. E uma das principais características dela é a leitura. Né? Doutora Tatiana Morozovski, que é a primeira dentista de Arapongas, que já passou dos 90 há muito tempo, vive na sua casa, uma casa enorme que ela conduz, ela organiza, ela dá as ordens, vai para o meu consultório sozinho, a gente conversa sobre política, sobre filosofia, sobre ciência. Fantástico aquele cérebro. Cada vez que a doutora Tatiana vai lá, eu fico assustado. Parece que ela está cada vez melhor. E uma característica importante da doutora Tatiana, ela é uma leitora quanto mais. Ela lê, ela lê, ela lê. Então, gente, a gente consegue, é possível observar na prática esses benefícios da leitura. Então, com tantos benefícios, não seria muito inteligente perdermos a oportunidade de nos tornarmos leitores. Então, quem não é leitor, que comece a ser, né? Comece a ler. Quantos livros eu devo ler por ano? Bom, isso é algo muito individual, porque você tem que ler algo que lhe agrade, no ritmo que você achar que deve, sem nenhum tipo de pressão, e você vai acumulando mais conhecimento, vai acumulando mais... Olá! Acumulando... Pera, deixa eu pegar. Vem cá. Menina. Olha aí. Olha quem chegou. E ela fica chorando para vir aqui. Fica aqui, então. 3 segundos. Não, ela quer ficar aqui. Olha lá, o pessoal fala: oi, pessoal, eu sou a Charlotte. Ai, que bonitinha, né? Fala oi. Ela tá brava. Olha. Gente, esse bichinho aqui, mais pra frente a gente vai fazer uma live sobre os animaizinhos de estimação. Esse bichinho traz uma alegria tão grande pra gente que... Mas enfim, livro, bichinho, tudo tem a ver com saúde cerebral. Mas então, eu peço a vocês, quem não é leitor, que comece a ser leitor agora. Sempre é hora de mudar e sempre é hora de preservar a função cerebral, reduzindo o risco da doença de Alzheimer. É isso, Vidinha. Muito bem. Então, para a gente finalizar, vamos fazer aqui os nossos agradecimentos ao pessoal, né, que ficou com a gente aqui na live. Muita gente entrou, né, agora há pouco na live. A Maria Ramírez Borrasca está por aqui. Dona Maria, querida. Boa noite. Ó, a Vera Regina Volpato, ela diz que quando não está lendo, ela está tricotando. Isso. Tá sempre o em tricô atividade. É interessante também. A Fátima Laroca está dizendo que adora ler, mas que falta tempo. A Neidinha também está por aqui dando boa noite. A Tamires Reguini está lá em Curitiba assistindo a gente, Tamires. Que legal. A Maria Zalete também está por aqui dando boa noite. Deixa eu ver, Vera Regina Volpato por aqui. O Jeremias, lá, nosso amigo de Inajá, também está assistindo. Ione Guidini, que disse que chegou atrasada, mas está aqui também com a gente. O Juliano Ferreira, deixa eu ver quem mais aqui. Vera Bazana também está por aqui.
O Fer e a Mila também, também compareceram aqui na nossa live. A Celeste Lourenço aqui compartilhou com a gente, olha, que trabalhou por 22 anos na biblioteca do colégio Mãe do Divino Amor. E que ela lia muitos livros, inclusive incentivava os alunos a lerem, né? Porque ler é bom demais. Eu concordo com você, viu, Celeste? Ó, a gente está vendo aí o Toninho da Ambulância, um candidato a vereador fantástico também, sim, né? Ó, acabou de entrar. Existem políticos de todos os jeitos. O Toninho é um político de boa índole, um cara que trabalha muito, que ajuda a população. Cara muito querido. Boa sorte na eleição aí também. Boa sorte pra você, viu, Toninho? A Cida Carrinho também acabou de entrar dando boa noite Cida. Aqui pra gente. Dirceu Assone, abraço, Dirceu. Dirceu pode ser meu parente, porque os Assone são meus parentes. Abração pra você. Ó, Jackson Pereira. O pessoal entrando aqui já no finalzinho da live, lembrando que pra assistir a live completa é só ir pro nosso canal lá no YouTube. Dr. Milton, agora mudou aqui o nome do canal, né? A gente dá um tchutchu de vez em quando aqui, mas Milton Medeiros Neuro, isso, né? Dr. Milton Medeiros Neuro. Mas fica e também na linha do tempo do Face. Isso, né? No nosso feed. Então é só voltar ali que... Jackson, aluno da Érica e na Jaque, legal. Poxa, eu sei quem é, eu lembro do Jackson. Que bom, Jackson. Olha só quanta honra, né? A gente receber. De vez em quando eu encontro alguns alunos perdidos por aí. É uma alegria imensa pra mim isso, viu? Muito bom. É isso, né? O Toninho dizendo que tá confiante. Isso aí, Toninho. Isso aí, pessoal. Então, agora, daqui 15 dias, aí nós vamos falar sobre as zonas azuis. Eu gosto desse assunto. Aqueles lugares onde as pessoas vivem muito mais e com muito mais saúde. São as áreas do mundo onde tem um número muito grande de centenários com boa qualidade de vida. E aí, centenários com saúde, né, meu quais amor? São os segredos deles, né? Então, aliás, hoje a gente está triste porque morreu uma quase centenária lá de Najá, Dona Nena, muito querida, que a gente conhece. A toda, né, a família, Kesslin, uma amiga querida, Lisilane, todo mundo lá, Inês. Ela, na verdade, fez parte da nossa infância, uma mulher querida. Ela morreu agora com bem mais de 90 anos e tenho certeza que o último movimento dela foi dar um sorriso, porque ela estava sempre sorrindo, sempre bem-humorada. Uma pena, mas uma pessoa que passou por aqui só deixou coisas boas. Sim, muita alegria, né? Isso aí, gente. A Charlotte está latindo porque deu a hora. Ela está nos avisando. A hora dela jantar. Pessoal, leiam muito, comecem a ler um livro, comecem por assuntos que vocês se interessam, que vocês gostem, porque é assim que a gente cria o hábito, né? Se você não tem o hábito da leitura e vai pegar um clássico da literatura, a leitura ela não vai acontecer. Então comece aos poucos, mas comece. É sempre importante começar. Boa noite. Beijo, gente. Tchau.